Olá pessoal, o assunto de hoje e desse tema que nós vamos abordar, medidas disciplinares. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando acontece alguma infração é o diálogo, conversar com a pessoa. Aí quando você conversa com a pessoa, você pode descobrir que aquela infração pode não ter sido proposital ou pode não ter sido nenhuma infração em si. Já teve situações de empregado que começou a chegar atrasado. Era uma pessoa muito tímida e o chefe disse, poxa, o que está acontecendo? Essa pessoa sempre chegou no horário. Aí foi conversar e descobriu que a esposa dele estava doente e ele tinha que levar o filho pequeno na creche antes de começar o trabalho. Aí o chefe perguntou, por que você não falou isso? Fiquei com vergonha de ter algum tipo de gozação, alguma coisa. Então vocês vejam que um diálogo já evitou uma punição. Primeira recomendação, diálogo. Uma outra medida que a gente pode tomar antes de começar um processo punitivo é o que a gente chama de carta de alerta. Por exemplo, se você está vendo, se você está notando, você como chefe, está notando que outras pessoas chegando atrasadas no trabalho, ou faltando, coisa que não ocorria antes, botar uma carta para todos os colaboradores informando a importância do cumprimento do horário para a equipe como um todo e também para a produtividade da empresa, ou da área, ou do setor, além de falar do respeito aos colegas. Então esses dois pontos que a gente citou, o primeiro diálogo, o segundo carta de alerta, não estão ligados ao processo punitivo. Imaginando que não houve uma melhora, que tem alguma situação específica, a primeira punição, que a gente chama efetiva, é a chamada advertência verbal. Essa advertência é você conversar com a pessoa e informar, por exemplo, já dialogamos, já conversamos, falamos sobre suas faltas ao trabalho. Depois disso, saiu uma carta de alerta, foi emitida uma carta de alerta. Você continua reincidindo nesse erro, nessa falta. Então, agora, nós estamos advertindo formalmente, é verbal, mas isso vai ficar registrado em seu dossiê. Então, esse é o primeiro da cadeia de punições formais previstas na legislação. A ideia é que o problema seja consertado, ou desapareça, como a gente pode dizer. Mas se não desaparecer, aí você pode fazer uma advertência escrita. Essa advertência escrita, ela tem que ser o seguinte, relatar a falta, e a minha sugestão, quando isso acontece, é que se relate, olha, foi conversado, tal data, tal época, foi emitida uma carta de alerta para todos os colaboradores, foi aplicada uma advertência verbal, e como a falta vem reincidindo, estamos aplicando a advertência escrita. Se ainda assim não for resolvido, o passo seguinte é uma suspensão. Aplica essa suspensão dependendo do número de dias que você queira aplicar. Não pode ser por poucas faltas ao trabalho, mesmo tendo tido a cadeia de advertências, você dá 15 dias de suspensão. Vai dar 4 dias, 5 dias. Na suspensão, o empregado perde o salário, o descanso semanal remunerado, os reflexos disso. Então, já é realmente uma coisa mais forte. Se por acaso, ainda assim, o assunto não for resolvido, não tem jeito. Aí o desligamento por justa causa. Eu recomendo que o desligamento seja feito por justa causa, mas consulte a legislação para ver onde está enquadrada essa justa causa. O artigo 482 da CLT, ele mostra claramente quais são os pontos em que você pode aplicar a justa causa. Por exemplo, com relação a faltas ao trabalho, eu não me lembro a linha, mas é desídia no cumprimento das suas obrigações. Tem algumas outras coisas que é o seguinte, essa linha de punição que eu expliquei, ela não se aplica quando a falta é extremamente grave. E eu falo, por exemplo, um roubo. Se o empregado foi apanhado roubando, você não vai dar uma advertência, não vai fazer um diálogo, conversar com ele, você vai aplicar uma justa causa imediata, ato de improbidade. Esse é um ponto. Um outro ponto que eu tenho que chamar a atenção é o que se chama na justiça ou na legislação trabalhista de perdão tácito. O que é isso? Funcionário faltou, por exemplo, no dia 1º de
outubro. Você sabe disso no dia 2 de outubro. E aí você resolve aplicar uma punição, qualquer que seja ela, no dia 23 de outubro. Ora, se você já soube disso e já sabia que era uma falta, já tinha passado por diálogo, essa coisa toda, não tem por que você demorar tanto tempo para aplicar uma advertência, por exemplo. E também alguns alertas que eu gostaria de dar, que é o seguinte: no passado, mesmo estando do artigo 482 da CLT, embriaguez habitual ou em serviço era motivo para justa causa, inclusive imediata. Então isso tem que ser revisto. Por quê? Porque muitas vezes a Justiça do Trabalho tem considerado isso como uma doença ocupacional. Claro que você não vai considerar uma doença se você já fez. Se você ofereceu algum tipo de tratamento, alguma coisa, a pessoa não se recuperou. Você também pode afastar essa pessoa para o INSS. Agora, uma coisa você tem que ter muito cuidado é com os aspectos ligados à segurança. Porque se a pessoa vai trabalhar embriagada, dependendo do local onde ele trabalha, ele pode colocar em risco não só a vida dele, como a vida dos colegas, a vida ou algum acidente mais grave. Na dúvida, sempre procure verificar o artigo 482, até porque houve algumas alterações, inclusão, algumas mudanças, estava escrito lá. Então, procure isso. Lembrando sempre, a primeira coisa é o diálogo, não partir do pressuposto de que o empregado está errado. Por enquanto é só. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu joinha, compartilhe para ajudar a difundir mais conhecimento. Até lá!